Diz aí, apaixonados e apaixonadas por nós, estamos começando mais um vídeo no nosso canal. E hoje um vídeo muito especial, top demais. Na verdade é o primeiro vídeo que a gente está fazendo nesse formato, onde aqui nós temos o proprietário, o relojoeiro e o apaixonado. E nós vamos falar hoje de uma obra, isso que vocês estão vendo aí no vídeo, aí agora, nesse momento, isso aí, essa máquina funcionando perfeitamente, top, top, top. A famosa, a top das galáxias, o que é escolhido pelos relojoeiros, diferencial de toda a relojaria, Patek Philippe. E melhor ainda, um relógio que é clássico, um relógio de bolso. Top, top, top. Eu até trouxe aqui pra gente fazer uma comparação bem chula mesmo. Eu trouxe o meu presente que eu ganhei ao sair da empresa onde eu trabalhei durante 7 anos. É um relógio de bolso, não tem nem comparação. Mas foi por causa dele que chegamos a esse relógio que está aqui no meu bolso. Né? Até vou deixar aqui só de bonito mesmo, para ele vai nem tirar nem o brilho do que a gente vai falar hoje, que é do relógio Patek Philippe de bolso. Mas vamos lá, vamos começar esse vídeo. Primeiramente, se apresente, seu nome. Eu sou o Silas, feliz proprietário do Patek Philippe, fabricado em 1944, um relógio de bolso que tem uma história muito bonita para ser contada. Massa! Eu vou fazer algumas perguntas para você nessa jornada dos nossos vídeos aqui. E aqui do meu lado tá ele, o brabo, o relojoeiro mais antigo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. José Maria, se apresente aí, Zé. Olá, tudo bem? Parabéns ao proprietário, o feliz proprietário, porque realmente ele tem uma obra de arte. Esse relógio, ele remonta aos anos 40 mesmo, 40 e pouco, e até o mostrador dele tem um diferencial por ser Art Deco, que estava na época no auge. Uau, uau. Então, a Patek Philippe estava voltando a fabricar relógio nessa época, porque ela havia parado durante o tempo da guerra, onde ela se dirigiu a fabricar apenas instrumentos cirúrgicos e próteses. Viu? Para quem não tem essas informações, a Patek, mais do que uma empresa que desenvolveu e desenvolve até hoje relógios magníficos, como relógios que estão funcionando há mais de 170 anos. Exatamente. Funcionando perfeitamente estável. Mas vamos lá, uma pergunta aqui para nortear. O que torna, Zé, a Patek tão especial no universo da relojaria? Em primeiro lugar, a qualidade do produto, que é sem igual. Em segundo lugar, todos os produtos deles não são fabricados em larga escala. Ou seja, é quase que numerada. Exatamente. Dificilmente você vai ter um Patek que teve alta tiragem. Eita. Aí, por isso, do grande valor e muitas vezes filas de meses e talvez até anos para você ter um relógio disponível nas suas mãos. Mas, fazendo uma pergunta agora para você, Silas. Cara, é uma honra poder estar te servindo, te assistindo. Nós aqui, para quem não conhece, nós fazemos parte da Apaixonados por Relógio e Afins, uma relojaria aqui em Campo Grande, na rua José Antônio 1361, onde nós trabalhamos com relógios tradicionais e alta relojaria. Ficamos muito felizes de você se tornar um dos nossos clientes. É isso. Né, e poder nos presentear. Nós que estamos ganhando com a sua presença aqui. Mas me diz aí, qual a origem desse relógio de bolso? Vamos lá. Esse relógio de bolso, ele foi, como eu disse anteriormente, ele foi fabricado em 1944 e o primeiro proprietário dele o comprou em outubro de 1946 numa relojoaria em Zurique, chamada Beyer. É a relojoaria mais antiga que existe até hoje no mundo. Salvo engano, ela foi fundada em 1704, 1702 ou 1704. Essa relojoaria existe até hoje. Então ela foi uma das primeiras lojas a vender
os relógios da Patek Philippe, uma das primeiras relojoarias a vender os relógios da Patek Philippe. Massa. Como esse relógio, como ele chegou até nós? Minha família é de São Paulo e meu pai era advogado. Durante um período, enquanto ele estava exercendo a advocacia, ele conheceu um alemão que havia acabado de se mudar para o Brasil logo depois do final da guerra, e meu pai acabou se tornando advogado e posteriormente amigo desse senhor. E numa das transações em que eles fizeram, o papai ele tinha uma metalúrgica aqui no Brasil. Depois que ele veio da Alemanha para cá, eles fundaram uma metalúrgica, e num desses processos ele agraciou meu pai como forma de pagamento com esse relógio. E desde então, assim, meu pai faleceu em 2004, ele sempre cuidou desse relógio como a menina dos olhos dele. Nossa família, né, eu aprendi a gostar de relógios através do meu pai. Vocês tiveram a oportunidade aqui na relojaria de fazer a manutenção de alguns dos relógios que o papai usava. E esse relógio eu acabei herdando depois que meu pai faleceu, e eu procuro cuidar dele da mesma forma. Então, assim, é um bibelô. Mas conta pra mim também uma curiosidade. Você tinha essa documentação? Como que foi esse processo? Como que chegou a documentação? Não, na verdade foi uma curiosidade mesmo, até porque com a quantidade de réplicas e, enfim, de produtos contrafeitos no mercado, sim, eu sempre tive essa dúvida, apesar de ser um relógio que veio de muito tempo atrás, mesmo naquela época já existia, principalmente aqui no Brasil, teve uma relojoaria no Rio de Janeiro, o Zé Maria, se eu estiver errado, você me corrige, mas teve uma relojoaria no Brasil que foi a única relojoaria autorizada pela Patek a fabricar relógios fora da fábrica da Patek, chamava Gondolo. E eles fabricavam relógios Patek de bolso. Nessa época, começaram brasileiro, né? Sempre dando um jeitinho. Então, por curiosidade, eu fui pesquisar na internet como eu fazia para descobrir realmente se esse relógio era autêntico. E aí a Patek ela tem uma seção específica que eles fazem as consultas. Todos os relógios Patek são numerados, todos, isso desde lá de trás. Então existe uma opção de pesquisa deles que eles buscam nos arquivos. Então o que você faz? Você envia um relógio para eles, eles fazem uma comparação com os arquivos históricos da Patek e eles a partir de então, e obviamente eles analisam o relógio e a partir daí eles te devolvem o relógio com um certificado. Então, quer dizer, você veja, algo que estava perdido no tempo, porque em algum momento esse certificado, quando o relógio foi comprado, ele foi emitido, mas em algum momento isso se perdeu no meio do caminho. Sim. E aí eu consegui obter, então, esse certificado, exatamente, todas as informações. E ali consta tudo, a data em que ele foi fabricado, a data que ele foi vendido, o calibre, o número do case do relógio, etc. E esse relógio, José Maria, falando agora de detalhes técnicos, descrevendo um pouco mais o calibre dele, as complicações que ele tem, qual o material da caixa, o mostrador, quais detalhes artísticos do relojoeiro feito para essa máquina lindíssima que está em nossas mãos aqui. As máquinas fabricadas em 1940, nos anos 40, nós não tínhamos ainda a liga de Invar. Essa liga de Invar foi descoberta já nas décadas de 70. Ela tem exposta a calor ao sol, o coeficiente de dilatação é mínimo e no frio de contração também é o mínimo. Aí não altera o produto. Nessa época não existia. Aí ele foi fabricado com balanço bimetálico. Bimetálico? Sim, compõe aço por dentro, cobre por fora, com a espiral Breguet de aço. Então, igual vocês estão vendo aí no vídeo, nós vamos colocar aí para vocês verem mais aí o que ocorre? Nessa época, no tempo do calor, diminuía as ligas de metais diferentes, diminuía a contração no frio e a expansão do aço. Nossa! Para manter a precisão que o Patek Philippe exige. Uou!
Se diz assim na propaganda antiga da Patek, você não compra um relógio, você adquire ele para a sua próxima geração. Sem dúvida. Oh, é forte. Sem dúvida. É forte, porque agora essa frase faz muito sentido te conhecendo. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Faz muito sentido porque nós temos aquilo que era uma frase, agora de fato se tornando real, né, nas nossas mãos aqui. A parte de estética dela, aí eu vou falar para quem é proprietário e gosta. Me diz para mim quais são a parte do design desse relógio que mais te chama a atenção, curvas, o estilo dele, da época, e o que mais te chama a atenção desse relógio? Vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante, que parece que nessa época, como reforçando o que o José falou, assim, os relógios Patek de bolso, dificilmente você encontrava dois modelos iguais. Então, um era com numerais arábicos, outro sem os numerais, outro apenas com os marcadores. Então, assim, numerais romanos. Então, é muito difícil você encontrar dois relógios. Eu, até hoje, pesquisei muito na internet, eu consegui encontrar um com a caixa em ouro branco, com o mesmo dial do meu. Certo. Mas exatamente igual a esse relógio eu nunca encontrei. Isso é uma outro igual. curiosidade. Exato. Curiosidade, porque muitas vezes é por isso que é um relógio de alta relojaria e um custo-benefício financeiro um pouco como é que fala? Alavancado, avantajoso. Sim. Né? Por quê? Porque são detalhes que deixam o relógio não somente um relógio normal, um relógio único. Exato, e aí você tem uma coisa interessante, porque se você parar para pensar, hoje em dia, se você quer adquirir um relógio, se você tiver dinheiro, apesar de que a Patek Philippe ela controla muito bem quem compra os relógios, até nessa própria lista de espera. A gente tem aí em podcasts, esse dia eu vi um podcast de um camarada que tinha grana e ele foi na loja, a Patek falou, não, calma, não é assim que funciona. É igual um automóvel Ferrari, não é? Você não chega lá com dinheiro e compra. A fábrica tem que escolher, você tem que ser elegível a poder comprar. Mas vamos lá, a partir do princípio que você quer comprar um relógio Patek Zero, você vai na loja e se você for elegível a comprar, você consegue comprar. Ao passo em que esses relógios antigos, como você disse, eles são únicos. Então, nenhum dinheiro do mundo compra se por exemplo, eu ou outro colecionador não quiser vender. Sim. Então, isso torna peça única e aí aquela história. O preço ele vai variar de acordo com quem está disposto ou não a vender. Isso. Exato. Então, e aí, nessa esteira do que o próprio Zé Maria falou, como ele passa de geração para geração, difícil quem tem esse tipo de relógio se desfazer. A ideia da Patek ser a Patek por ser a Patek é porque ela não cria somente relógio, mas na verdade ela cria joias eternas. Exatamente. Obra de arte eterna. E olha, vou falar para vocês, só um detalhe, esse relógio, poxa, meu pai deve ter adquirido ele em 1984, 83, por aí. A gente nunca fez nenhum tipo de manutenção, nunca lubrificou, nunca fez nada. Uou. E ele fica guardado por muito tempo, às vezes você vai dar a corda e o relógio está funcionando, como hoje. A gente deu corda, botou para funcionar, tá aí, eu dei corda nele hoje cedo e ele tá funcionando. Com que nosso não é o horário. Tradicional. Exato. Que top, Zé. Outro detalhe, ele falou aí sobre o que a Patek faz. Dificulta ao máximo a venda do relógio. Exatamente. A Studio 54, a discoteca de Nova York, fazia exatamente isso. Só entrava quem eles queriam, eram os escolhidos. Eram os escolhidos. Formavam uma fila enorme. E escolhia só alguns para entrar nisso. Aí tem mais uma coisa interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo começar. Essa cordinha que vem no relógio, ela, pelo menos até onde eu sei, chama-se chanteline. E ela também veio junto com esse relógio, então depois a gente vai mostrar nas imagens mais detalhadas o entalhe do ouro, como é uma coisa muito bem feita, era de fato... O fecho boia, como é um fecho bem desenhado, não somente também no tamanho, certo? Porque a ideia, e muita gente não sabe, mas você vai ver aí no vídeo agora, essa pecinha aí da sua calça jeans que você utiliza aí, essa peça que você tá vendo aí, ela foi feita para o relógio de bolso. Talvez você nem sabe
que era para isso. Verdade. Daí você, né? E aí o legal dele é que ele ficou num tamanho proporcional que encaixa perfeitamente Exatamente. no meu, no seu, no jeans, no Sim. social, que vai e também para aqueles que ousam usar dentro do terno naquela primeira Sim. guarnição para você vir no bolso aqui do lado direito ou do lado esquerdo. Então é bem pensado, né? Bem Sem pensado. contar que hoje, com os maquinários que possuímos, torna-se bem mais fácil fazer essa corrente. Sim. Em 1940 ela era feita à mão. Ah, Tudo na mão. É, Tudo na mão. não era no É isso que é maquinário. impressionante. Hoje, com o maquinário, faz. Faz. Mas era Mas feito. essa é o legado da Patek, deixar um negócio tão exclusivo, tanto quanto para quem compra, quanto para quem monta e fabrica o relógio. Você sabe que tem uma curiosidade? Tem um relógio que a Patek fabricou uma única unidade, que ele foi feito para um banqueiro chamado Henry Graves. Esse relógio ele demorou 5 anos para ser desenhado e mais 5 para ser fabricado. É um relógio com 12 complicações, se eu não me engano, e ele foi o relógio mais caro vendido até hoje, se eu não me engano, foram 12 milhões de dólares por uma única unidade. Sim. Esse relógio ele está exposto hoje, salvo engano, ele está exposto no museu da Patek Philippe. Então assim, de fato, você percebe que é uma relojaria que ela se especializou nisso, em fazer produtos exclusivos para um público exclusivo, e como o José bem salientou, assim, talvez isso desperte interesse nas pessoas de quererem entrar para esse universo. Sim. Então, como a tal da boate, quer dizer, você quer entrar, mas quem tem a chave? Quem deixa você entrar, entende? Então, é isso que torna esses relógios tão especiais e tão desejados mundo afora. Eu sou mentorado pelo Thiago Brunet, né? E o Thiago Brunet, ele fez essa proposta, se aguçou, né? Sim. O Thiago Nigro, né? Que todos sabem, foi esse burburinho que deu, né? Porque o Thiago Brunet queria adquirir um Patek, Sim. né? Era dele que eu tava falando. Eu imaginei. Era dele. E aí o Thiago Brunet ainda fez a proposta, cara, se você disser, tu vai comprar, eu te dou 20 mil dólares só pra te ajudar a comprar. Ele nem tinha noção que Ele não imaginava dos valores e tal. Né? Mas e ele teve dificuldades para adquirir. Sim. Não foi assim, cheguei lá e tal. Aí quem quiser assiste o vídeo dele lá, ele conta tudo certinho, eu não vou contar tudo de novo não. Porque o nosso objetivo é compartilhar dessa joia linda que tá aqui com a gente. Sem contar que se for celebridade, aí é diferente. Toda marca quer ver o seu relógio no pulso de uma celebridade. Mas você sabe que tem mais uma curiosidade que eu vou te contar. Eu, como sou apaixonado por relógio, eu fico vendo isso também o tempo todo. O Sylvester Stallone ele comprou um Patek de pulso. Passado um tempo, ele vendeu o Patek. E a Patek ficou sabendo. A partir daí, você é colocado numa lista de persona não grata. Você não pode mais comprar os relógios. Então você vê que até com o rock... até com o Rambo aconteceu isso. Então você que tem um Patek, toma cuidado, tá? Se eles ficarem sabendo que você vendeu, você vai poder ter problema no futuro. Mesmo porque também teria que comunicar a venda. Exatamente. A Rolex é o único que é registrado no qual você tem o certificado e fica no seu nome para o resto da vida. Isso. Se caso for furtado, ao chegar na assistência técnica para reparo ou para compra de peça, ele vai ser apreendido. Olha só. Então a importância na aquisição que devera de um Rolex, né, não vai aí a louca comprando da onde você acha que deve comprar, de curadoria sem que não tenha know-how para poder te passar por isso. Você vai acabar tomando ou passando por uma situação bem indesejada. Verdade. Vou falar uma coisa para vocês aqui sobre falsificação. Fala, Zé. Fala. Veja bem, se você começar a comprar combustível num posto que vende combustível adulterado, ele vai prosperar. O que não adultera o produto vai quebrar. Aí ele vai comprar aquele que quebrou e ele vai comprar daqui a pouco na sua cidade só vai ter combustível adulterado
você mesmo colaborando com a coisa errada. É verdade. É isso que quando a gente reforça novamente e tal, todo respeito a quem deseja, anseia, por isso que eu sou adepto, né? Se a gente compartilhou isso há um tempo atrás, logo que você nos conheceu, somos adeptos ao manejo. Relógios que prestam homenagens a essas marcas grandiosas e que faz você poder adquirir algo parecido e que te relembra aquela alta relojaria, aquele desejo de possuir aquele relógio. Mas também, eu entendo que às vezes você só tá ali com aquele relógio, putz, meu Deus, que era meu sonho, meu desejo, meu anseio, né? Mas é importante o que o Zé falou. É que muitas vezes é como se eu chegasse em casa, Silas, você é pai igual eu sou, e você chegasse lá e chamasse meu filho, Melquisedeque, Benjamin, certeza que ele... não é meu pai não. Verdade. Não é meu pai não. Eu penso nessa mesma linha. Então, quando você compra um relógio, um Patek, um Omega, um Rolex original, você, além de contribuir para propagar aquilo que é histórico, um relojoeiro aqui que trabalhou na Rolex, né, por anos, então você acaba sendo um portador. Aí eu vou com uma linha que eu, por ser teólogo de formação, você acaba abençoando a vida daquele profissional, pô. Não, e teve um vídeo maravilhoso que você gravou sobre isso, que você fala, se eu não me engano, era a Condor, que eles fizeram linhas muito parecidas. Há séculos. Séculos. Está fazendo bastante maneiro. E assim, muito legal, porque de fato, é o que você falou, eles são relógios que remetem muito aos Rolex e marcas específicas mais famosas. E que assim, poxa, você está fomentando a indústria local. Sim. E fazendo com que aqueles modelos de relógios sejam acessíveis a um público que talvez não tenha a condição de comprar um Rolex, mas ele está usando um relógio que é original, que vai ser à prova d'água, que vai ter manutenção fácil. Sim. E que acima de tudo está fomentando a indústria brasileira. Quer dizer, então é importante isso. Silas, brigadaço pela honra de nos proporcionar gravar um vídeo aqui no nosso canal falando sobre uma marca que para mim é o santo graal da relojaria. Existe a trindade da relojaria, que é qual, Zé? Patek Philippe, Vacheron e Audemars Piguet. E agora nós temos a oportunidade de ter tocado no Deus. No principal dela, na primeira, que seria a Patek. Mas o nosso vídeo, tomamos esse formato, poder honrar, prestigiar. Você que está do outro lado, está assistindo aí, tem um relógio top, massa. Quer poder eternizar essa história, contar essa história. Poxa, o Silas eternizou agora. Daqui anos à frente, seus filhos vão ver, vai poder, putz, papai tava lá no Apaixonados pelo Relógio. Então faço esse convite para você, né? Nós estamos aqui prontos para poder te atender, estamos com a Relojaria Conceito, com o intuito de te assistir da melhor forma possível em todas as áreas de relojaria, desde a tradicional à alta relojaria, né? Então estamos aqui para poder te servir. Bom, se você gostou, fala, Zé. É aí que eu sou contra o comunismo, sabe por quê? Porque o Youssef Stalin tinha Patek Philippe. Todo russo teria que ter um. Aí, ó. É desse jeito, Zé não aguenta. Zé polêmico. Mas vamos lá. Se você gosta de histórias sobre relógios icônicos como este, já se inscreve no canal. Apaixonado por relógios. Nós temos algumas redes sociais, temos o TikTok, Apaixonado por Relógio, temos o Instagram, Apaixonados por Relógio 1, né? Ali no Instagram, e nós temos a loja física. Lá no Instagram você vai encontrar também conteúdos legais, que é o Apaixonados por Relógios e Afins. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, mande para um apaixonado que tinha o desejo de assistir, de ver, de poder, pelo menos, ter visualmente acesso a um Patek Philippe. Você tem nesse vídeo aqui. Muito obrigado. Silas, valeu pela sua atenção, muito obrigado. José Maria, valeu pela sua atenção, muito obrigado. E você, apaixonado por relógios, muito obrigado. E
Até o próximo vídeo.